meio minuto para deputado federal. Meio minuto. O que o senhor falava desse meio minuto, deputado? Meio minuto. Veja, senhor telespectador, o nosso país é o mais rico do mundo, não é o mais pobre. Ele é o mais rico em água potável, em luz solar, com energia captada nas folhas, que pode ser utilizada, como eu acabei de mostrar. Né? O nosso país tem uma agricultura que é só estimular um pouquinho e ela produz, não há por que haver fome. Nós temos a maior riqueza mineral do planeta. A que o senhor atribui a situação de pobreza e miséria da população? Claro que é a má gestão. Claro que é ao fato de nós termos títeres governando o país, que são, na verdade, representantes legítimos de um poder monstruoso, que é o sistema financeiro internacional. A nossa proposta é lutar contra isso. É fazer com que o Brasil se coloque de pé e deixemos de ser colônia das multinacionais. Deve ter falado 1 minuto e 40. Soja, estão expulsando fazendeiros da terceira geração, o fazendeiro mostrando Para dar para os índios? Para dar para os índios, exatamente. Olha, e aí você tem... índio, caralho, isso é a ONU. Mas isso é um absurdo, são milhares de pessoas. Eles vão lá, a polícia vai lá e derruba as cidades todas. Então você tem um êxodo. Isso deve ser uma coisa épica, porque você tem milhares de pessoas perambulando, feito fantasma nas estradas de Mato Grosso do Sul, sem casa, com o gado morrendo pelo caminho. Tá Agora entendendo? você veja, isso não aparece nem na literatura brasileira. A literatura Observe o seguinte, Lobão e Luana, até a década de 80 do século XX, essa não era uma questão colocada no Brasil. Havia os brasileiros e aí havia as formações de estrangeiros, da população que já vivia aqui, dos índios, a chegada depois dos escravos a partir especialmente da segunda metade do século XVI, aquela formação clássica do povo brasileiro, que estão nos manuais desde o início, lá por volta de 1900, né? Você já encontra essa visão tal. Bem, isso se estendeu durante 8 décadas tal. A década de 80 trouxe esse multiculturalismo, que veio lá dos Estados Unidos, vai lembrar, a matriz é norte-americana, chegou ao Brasil. Observe que o processo, por exemplo, do negro na sociedade brasileira é muito diferente do processo negro na sociedade americana. São questões radicalmente distintas. Aqui nunca existiu uma Ku Klux Klan, por exemplo. Né? O processo histórico foi diferente. No século XIX, boa parte da elite política do Império era mulato e negro. É difícil um grande escritor brasileiro do século XIX branco. Não há nenhum. Não há nenhum. Todos os escritores brasileiros que nós conhecemos, né, são brancos ou mulatos. Isso durante todo o decorrer do século XIX. E não havia nenhum que dizia autodeclaratório que era afrodescendente. Todos eram
Imagina o Machado de Assis dizer afrodescendente, ia ser uma coisa até chocante, né? Então você observa Gonçalves Dias, Castro Alves, se você for passar, né, a literatura brasileira, chegando ao começo do século XX, Lima Barreto, e vai indo, né? A grande questão é que essa concepção, ela chegou através dos Estados Unidos, e aí tem um papel, sem também ter visão conspirativa, da Fundação Ford. O papel da Fundação Ford, que normalmente é desprezado, é uma questão importante também a se destacar. Ela começou a financiar todos esses movimentos em relação à questão dos negros, especialmente, com a visão norte-americana. Né? Ou seja, essa visão, então, de que existe afrodescendência, expressão que nunca foi usada no Brasil, né? Essa expressão chegou no começo dos anos 80, agora veja a força desses grupos de pressão, já entrou na Constituição em 88, quer dizer, ela chegou pouco tempo depois, já estava no texto constitucional. E isso acabou se consagrando, essa partilha da sociedade brasileira por uma formação étnica, algo que nunca fez parte da história brasileira. Né? Se a gente for pegar a segunda metade do século XIX, quando nós podemos dizer que existiu o Brasil, porque o Brasil mesmo, com esse formato, com essa concepção de uma história tal, é produto do segundo reinado de Dom Pedro II, a partir ali de 1840 tal. Aí que tem os hinos se popularizam, a música, os quadros que dão o papel da unidade nacional, tudo isso tem a ver com o segundo reinado. O curioso é que esse processo de integração do estrangeiro, que logo já era brasileiro, chegava, já aprendia a língua, né, e inclusive cortava os laços com o seu passado europeu, então essa era uma característica brasileira. O curioso é que essa coisa boa que nós temos, que essa incorporação de todos na formação da sociedade brasileira, a década de 80, a partir dos últimos 30 anos, fez o processo inverso. Ao invés de somar, dividiu. E esse processo de divisão acaba tendo ônus, porque veja o seguinte, essas tensões que nós temos hoje, elas não vão se encerrar em 2013, em 2014. E imagine, por exemplo, se nas eleições presidenciais de outubro do ano que vem, a oposição vence as eleições. É uma hipótese. A oposição vence as eleições. A pergunta é, como é que alguém vai conseguir governar em relação a esses problemas que nós apresentamos aqui, que é uma parte pequena do conjunto dos problemas do país? Como é que essa estrutura de Estado vai funcionar com a oposição? Quando você estruturou durante mais de uma década um Estado que é um Estado do conflito. Não é um Estado que soluciona, que concilia com as contradições, que busca uma solução negociada. Não, é o Estado do conflito, que estimula o conflito. Então, você imagine se a oposição vence as eleições, toma o poder no dia 1º de janeiro de 2015 e vai governar. Agora, como é que vai governar com essa estrutura em que você, durante mais de uma década, estimulou dentro do Estado, não é fora do Estado, o que é pior ainda, é de dentro do Estado, o conflito. Então a questão que se coloca é essa, quer dizer, nós estamos jogando com o futuro do país. Nós nunca nos odiamos tanto quanto nesses últimos 10 anos. Ah, sim, sim. E há uma política de Estado feita para isso. E essa política ela tem vários tentáculos. Ela passa pelos tais movimentos sociais que são sustentados por verbas estatais, né? Verbas que, por sinal, não se dá qualquer justificativa dos gastos. Né? Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Nem para onde vai. Ela sai do Tesouro, do Tesouro Público, do erário, e se distribui para os tais movimentos sociais que são eternos, que a liderança ela fica 10, 20, 30 anos. O caso clássico é do movimento MST. Vide, por exemplo, a invasão que fizeram agora nas propriedades do Vale do São Francisco, ali entre Petrolina e Juazeiro. É um verdadeiro absurdo, né? Fizeram uma invasão, ocuparam as terras, tal, criou uma série de incidentes ali e tal. Então você tem, e a justiça não faz nada, e o Estado brasileiro menos ainda. Então você observa o seguinte, então você tem esses movimentos sociais, tem os sindicatos, que também recebem fortunas e são braços do aparelho de Estado. O que é chamado pelo Reinaldo Azevedo de Al-Qaeda eletrônica. Você tem um conjunto de blogs na internet que faz estimula esse ódio
esse ódio em relação a quem discorda da opinião. Simplesmente a discordância é motivo de ódio. Você tem de eliminar o outro, você não tem de conviver com a diversidade. A diversidade é a convivência um aparato de repressão política nato, né? Política e de medo, e de estimular o medo, o pavor, o terror. É uma espécie de ministério da verdade em grande escala, com os policiais da verdade a todo momento bombardeando, ou através da internet, ou através dos tais movimentos sociais, ou através dos braços de sindicato, através do parlamento, em suma, uma pressão e estimulando sempre essa questão do conflito. A questão mineral me preocupa há muito tempo. Eu estudei, honra ao mérito, com o almirante Gami Silva, que tomou conta daquele projeto da Amazônia, um homem culto, preparado. Estudei muito. Ninguém fala nisso. E por que o senhor não falou isso na Câmara Federal? Mas já falamos. Ninguém repercutiu isso aí? Não, Essa a imprensa informação não tá é muito séria. nisso. Perdoe, o seu canal é um canal voltado para a família, voltado para valores, mas isso não é geral na televisão. A televisão está preocupada em mostrar o roubo, a televisão está em mostrar essas falhas todas que aí estão. Eu costumo dizer, comparado o mensalão, a mesada dos nossos colegas que tristemente, né, venderam suas consciências, comparado aquilo com o que nós perdemos em minério, aquilo é mesada de trombadinha. Mas o nosso homem comum, o nosso homem simples, não sabe desses valores vultosos. Então, eles estão vendo, estão roubando. A imprensa desvia a atenção daquilo que é visceral para aquilo que é secundário. Essa é a questão. E o Conselho de Defesa Nacional, que é um órgão assessor da Presidência da República e que tem que cuidar da preservação desses bens e do subsolo, também ignora isso? Não creio que ignore, é conivente. Veja a Vale, como é que a Vale foi privatizada? Eu conversava com o senhor. O que se recebeu, né, naquele cheque, né? Quando o senhor fala Vale, é a companhia Vale do Rio Doce. A maior mineradora de ferro do planeta. Não é Vale Refeição, Não, Vale do Vale Rio Doce. do Rio Doce, tem razão, perdoe-me, eu fui impreciso. Quando a Vale do Rio Doce foi privatizada não, foi entregue, foi doada de maneira criminosa. Em que governo foi isso O aí? governo de Sua Excelência, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Quando ela foi privatizada, o valor recebido foi de 3,33, uma fraçãozinha, bilhões de dólares. Não deu para pagar esse valor, um mês de juros da dívida pública. E de maneira criminosa ela foi entregue. Né? Interessante, telespectador, que anualmente a gente examina os balanços dessas empresas privatizadas e os balanços apresentam lucros líquidos bilionários. A Vale do Rio Doce, por ano, tem lucro líquido de 10 bilhões de reais, sendo, aliás, uma das ações também muito disputadas no estrangeiro. Se o senhor me permite, ninguém diz que o valor dela era superior a 1,5 trilhão. Ninguém diz isso. Ela foi doada. Essa é a questão. Quem estava por trás? Vamos dizer, quem estava por trás eram grupos multinacionais poderosíssimos. Haja vista a presença do senhor George Soros, um dos mega bilionários do planeta. Estava fazendo, por acaso, alguma caridade ao investir na Vale do Rio Doce? A Vale do Rio Doce era, e ainda continua sendo, uma questão estratégica, porque os minérios representam a nossa segurança. Quando ele compra a Vale, isso fica para o próximo bloco, eu sei se o senhor vai chamar lá, ele está comprando ativos reais, e não ativos financeiros, moeda falsa. Ele está comprando riqueza real. Então, pelas suas explicações, a Vale do Rio Doce, ela não foi privatizada, foi expropriada. Exatamente. Vendeu-se o controle, porque ela não foi vendida, o que se deu foi o controle das ações. Né? Uma parte pequena, mas quem comprou passou a ter o direito de dizer o que explora, quando explora, e para onde manda e por quanto. Então o seu lucro também, que é astronômico, está sendo repassado para o estrangeiro? Claro. Deputado. É capital internacional. É o poder mundial apoderando-se das riquezas dos países ditos em desenvolvimento.
Pô, mas isso é uma norma de Lenin. Diz assim, fomentar a corrupção e denunciá-la. Isso é sistemático. Onde quer que eles tenham tomado poder, eles fizeram isso. Agora, o pessoal não estuda a história do comunismo, não estuda estratégia comunista, não estuda nada. Então não percebe, por exemplo, que a KGB continua em atuação exatamente agora. Agora você tem mais agentes soviéticos, russos aqui, do que tinha no tempo da União Soviética. Você mesmo falou que as Farc seria um antípoda da KGB aqui na América. A Farc foi criado, foi um pseudópodo da KGB. Um pseudópodo. Joseph D. Douglas, leia esse livro, Joseph D. Douglas, Red Cocaine, conta como é que a KGB montou as Farc já 50 anos atrás. Pois é, né? A boa e velha KGB sempre. Agora, a Rússia, ela está mudando de discurso. Ela viu que o discurso comunista não pegou muito bem. Então, o que faz? Você mantém o mesmo esquema de poder absolutamente intacto e muda a casca verbal do negócio. Mas eles estão agora nacionalistas ortodoxos. A nova ideologia que é do Dugin. Você leu o meu debate com o Alexandre Dugin? Eu estou com o livro aqui, mas eu não li. Não. Eu vi um debate seu... É o seguinte, vamos juntar, em vez de ficar só com a ortodoxia comunista, nós vamos juntar e fundir todos os discursos anti-americanos. Comunista, fascista, nazista, islâmico, anarquista, tudo que tiver de anti-americano, nós vamos fundir, vamos usar tudo. E vamos atrair todo esse pessoal para nos apoiar. Questão central. Então estão mascarando a dívida? A dívida não, o serviço da dívida. A dívida aparece com mil e uma injunções, papéis que são colocados noutras rubricas, mas a dívida ainda aparece. O que não aparece é que a cada instante uma parte desse serviço é acrescentada, é adicionada. Por isso a dívida cresce. Mas veja, doutor Nogueira, isso é assombroso. É assombroso porque nós vivemos no seio dos países pobres, mas como pobre? Se nós temos o maior contingente de água potável do planeta, 21%. Como pobre, se nós temos uma riqueza mineral que ninguém tem. Eu conversava com o senhor e converso sempre com qualquer colega, qualquer pessoa, perdoe-me tratá-la assim, que queira trocar ideias. Nós temos de nióbio um elemento químico fundamental para a indústria aeronáutica, sem o qual o avião supersônico não levanta voo. Temos 97% a 98% do mundo aqui. A região de Araxá, em Minas Gerais, um pouquinho na Amazônia. Quer dizer, como se explica que nós não tenhamos o monopólio da venda de nióbio no mundo, se só nós temos? De onde o senhor tirou esse percentual? O senhor o encontra em diversos sites, eu não trouxe, mas não é difícil. Já é reconhecido internacionalmente isso aí? Sem dúvida, sem dúvida. Se o senhor procurar até na internet, o senhor o encontra. Nióbio, óbvio, eu tenho a satisfação de dizer para a população que eu fui o primeiro candidato à presidência da República que falou nisso, não se tocava nisso, era tabu. Eu fui o primeiro, nióbio, né? N-I-O-B-I-O, nióbio. Pois bem, eu fui, mas não se toca nisso, isso é tabu. Agora, só o nióbio permitir-nos-ia ter uma moeda própria, lastreada nele. Entendeu? Nós podemos ter nossa, não atrelada ao dólar, só ele, só o... E sem falar no quartzo, o nosso é de primeira qualidade. Em suma, quando aparece a capa da revista do roubo do urânio, o senhor pode ter mostrado, né? Roubo do urânio, contrabando de urânio, eu me divirto um pouco, porque isso é extraoficial, é verdade, estou roubando. Mas o nióbio é infinitamente pior, porque é oficial, o senhor entende? É oficial. Quer dizer, se nós calculássemos quanto é gasto de nióbio em toda a indústria aeronáutica mundial, do planeta, planetária, não é verdade? E víssemos quanto sai daqui, o que entra deveria ser compensador, e não é. A coisa veja o senhor, é avassaladoramente desastrosa para o país. No Brasil acontece cada coisa. Você quer ver outra? Que aconteceu essa semana, né? Chega aí o Jorge Soros e compra 800 milhões de dólares em ações da Petrobras. Passa 2 dias, os caras anunciam, descobrimos petróleo no pré-sal, estamos ricos, etc, etc. Bom, só aí o Jorge Soros já ganhou uns 100 milhões de dólares. Agora, quem é que... Você acha que ele não teve nenhuma inside information de que eles iam dar essa notícia? Foi tudo coincidência? Ele é apenas um homem sortudo, acertou na loteria? Você acha possível? Se acontecesse nos Estados Unidos, estava todo mundo na cadeia já. Já. Quer dizer, é uma empresa que tem capital do Estado lá metido. Tem capital de milhões de brasileiros que estão lá investindo. Aí, de repente aparece o homem, compra tudo isso e no dia seguinte os caras dão uma notícia que já valoriza, duplica o valor das ações do cara. Que há, porra? Né?
Agora, pior, diz que esse tal do pré-sal, o negócio tá assim, tá aqui 3.200 metros abaixo do sal. Quem é que vai fazer o buraquinho lá, porra? Como é que faz isso? Né? Quer dizer, não precisa ter petróleo nenhum. Hoje é assim, você né, compra as ações, anuncia, descobrimos não sei o que, pronto, já ganhou um dinheirão. Depois, se não tiver petróleo nenhum, que diferença vai fazer? Já ganhou todo esse dinheiro, porra. E agora no Brasil as pessoas assistem isso e ninguém quer nem investigar. Ninguém fala nisso. E por que o senhor não falou isso na Câmara Federal? Mas já falamos. Ninguém repercutiu isso aí? Não, Essa a empresa informação não tá é muito interessada séria. nisso. Perdoe, o seu canal é um canal voltado para a família, voltado para valores, mas isso não é geral na televisão. A televisão está preocupada em mostrar o roubo, a televisão está em mostrar essas falhas todas que aí estão. Eu costumo dizer, comparado o mensalão, a mesada dos nossos colegas que tristemente, né, venderam suas consciências, comparado aquilo com o que nós perdemos em minério, aquilo é, desculpe, é mesada de trombadinha.